Bom dia, amigos, amigas, pessoal que me assistem, que me seguem, né? Estou mais um dia, né? Hoje, nesse momento, são 4 horas e 15 minutos. E a mensagem de hoje, eu quero fazer uma pequena observação, né, pessoal? Porque eu nunca fui de pregar. Confesso, eu passei por muitas igrejas, nunca fui assim, nunca tive a incumbência de pregar. Então essa experiência, por exemplo, de trazer uma mensagem, né, é uma coisa recente. Só um pouquinho que eu baixei esse volume. A experiência de pregar é algo recente na minha vida. E eu sou bem sincero para vocês. Há pouco, antes de eu me acordar, né, madrugada de quarta-feira, né, antes de eu acordar, eu sentia no meu pensamento, né, o que eu deveria pregar, o pensamento, né, a ideia, o desejo, o foco, né? Então eu não estou aqui, eu estou fazendo aquilo que Deus me incumbiu, e o sentido da mensagem de hoje Deus já me revelou. Então, anos atrás eu convivi com pastores e eu questionava, mas por que ele vai pregar? O que ele vai pregar? Né? Será que Deus traz a memória, o pensamento, coisas assim? Eu não sabia como é que funcionava o sistema, né? E hoje eu estou aprendendo. O Senhor mesmo me orienta, né? Eu pensava meio dormindo, meio acordado, assim. Eu não sei se eu estava num sono profundo, mas eu pensava sobre isso que eu vou falar hoje, agora. Então, pessoal, né, nós sabemos que o Evangelho é um mistério. É um mistério. Por que pessoas se convertem fácil e outros são resistentes e demora tempo, anos, como foi meu caso? Por quê? Né? Qual é a diferença? O que tem? O que acontece? Não sabemos. Afirmar sim, é isso, aquilo, nós não sabemos. Eu não sei. Mas a gente tem fases e experiências que vão se somando até a gente chegar à conclusão, puxa vida, né? A gente tentou buscar resposta e não conseguiu, e chega um ponto lá que o Evangelho começa a clarear na nossa mente. O Espírito Santo vai nos clareando, nós vamos entendendo o mistério, né? A morte de uma pessoa numa cruz, a coisa parece assim, sem sentido, mas quando o Espírito Santo vai trabalhando e vai trazendo, né, ideias e a gente vai se dando conta de que é uma realidade, de que é um momento assim de ruptura, entendeu? Porque a capa que eu fiz ali, eu botei aquele yin e o yang das filosofias orientais, né? E eu passei, eu tive lá, cavoquei,
esse tipo de conhecimento, querendo aprender. Em algum momento eu até me identifiquei, achei que era uma ideia interessante, né? Eu queria ser yang, eu me achava meio tímido e tal, queria ser mais yang, não yin. E até a dieta, alimentação e tudo, e eu fiquei meio uma descoberta, assim, uma sensação assim de, puxa vida, eu tô abrindo os olhos, vendo uma nova realidade, e fiquei assim meio impactado até, acreditando nessas ideias, e praticando inclusive, né? Alimentação, mudando aqui e ali, pá. E aí foi passando os dias, e eu fui me dando conta que aquilo ali não resolvia, não preenchia o vazio que eu tinha, né? E fui descrendo, inclusive, né? Porque, em princípio, a gente acredita, né? Tu lê, por exemplo, filosofias, eu li uma época, né? Análise transacional, né? O case, uma filosofia não, uma interpretação assim comportamental sobre o homem, o homem ok, o homem ok, não ok, a relação ali que o homem tem com o seu próximo, né? E eu gostei, achei que podia ser né? E quando vê, não era. Não era. Né? Então, todos passamos por essas experiências, né? E a pessoa é sincera, a pessoa quer achar uma resposta. Eu queria achar uma resposta, mas tinha alguma coisa que não encaixava. Por exemplo, nós vamos estudar filosofia, Platão, Sócrates, tem vários nomes aí, né? Figurões assim da Grécia, né? Que conhecimento, sabedoria, mas de repente a pessoa também não vai ter resposta para tudo, né? Mas aí, quando vê, né? Eu tive umas experiências assim, eu queria saber, eu estava curioso, né? Nós tínhamos um funcionário nosso, não era funcionário nosso, mas ele ajudou meu pai, ele era pedreiro e aqui no prédio ele fez alguns trabalhos, e eu conversava com ele e vem cá, como é que é isso, como é que é isso, e fazia perguntas assim sobre a Bíblia, né? E ele me respondia, mas até que o dia que eu fui na congregação, uma congregação aqui na cidade, uma congregação humilde, né? Assim, um lugar humilde. E aí o pregador estava pregando a mensagem e eu me quebrantei, eu fiquei assim impactado, né? Porque eram palavras que eu nunca tinha ouvido, sabedoria, né? E aquilo me tocou muito, né? Eu chorava assim, escorria as lágrimas. Foi algo divino, eu não tenho dúvida que, sabe, uma coisa que eu nunca tinha sentido. Então ali foi o primeiro momento assim que eu me despertei, poxa vida, tem alguma coisa diferente, eu quero saber mais. E aí me mudei para Porto Alegre, lá tinha uma comunidade evangélica, e tinha um lugar lá onde eles se reuniam, assim, tipo assim um retiro, né, para oração, enfim, e lá tinha um riozinho, um riacho, né, e tinha uma mata assim, baixa, assim, pequena, tipo árvores não grandes, né,
E ali naquele ambiente, naquele lugar ali, eu tive a experiência do batismo com o Espírito Santo. É mais um passo que eu dei, né? Nesse dia que eu tive o batismo com o Espírito Santo, que eu provei, né, nesse mistério, me deu uma crise de asma terrível, pessoal. Aqui a minha garganta, ela inchou e eu apertava assim, parecia uma esponja, sabe? Cheia assim de líquido, não sei o que me deu. Eu tive que pedir ajuda. Vamos lá e compra um tal, a bombinha assim, vamos e procura, acha. Até que me trouxeram a bombinha, eu paguei um preço ali, não foi fácil, pessoal. Uma crise de asma. Daí eu já estava mais aliviado, tudo, entendi. Mas, né? Experiências. E depois congregando. Aí depois Deus... Tanta coisa que veio depois, né? Aí veio o batismo nas águas, né? Numa piscina. Então Deus foi me mostrando. Eu fui aprendendo, não é que a gente sabe de uma hora para outra, não. É gradativo, o Senhor também vai instruindo, né? Mas eu quero dizer assim, pessoal, que o natural da pessoa é resistir. Né? Ninguém vai entrar, se jogar de cabeça em uma doutrina, né? um ensino aí meio estranho, não. Daí quando vê a gente começa a entender, puxa vida, a morte de Cristo era necessário alguém, né, resgatar o homem. Aí entra a questão do pecado, né? Confúcio, Sócrates, Platão, eles eram sábios, ajudaram talvez a sociedade e tudo, mas eles não entendiam o mistério do pecado. Só Jesus, quando Jesus desce e faz o trabalho de redenção, né, de expiação do pecado, aí nós vamos entender. Puxa vida, mas precisava um homem sem pecado morrer por mim, pecador, né? O sábio lá do passado, né? Vamos dizer, tem vários, né? Confúcio, tem aquele, o gordo, aquele que o pessoal pega uma estatueta e bota umas moedas dentro ali, como é que é né? Tem vários. Eles não sabiam, não entendiam o que é pecado. Será que o pecado... né? Não sabiam. Quando muito eles diziam assim, que o Confúcio dizia que o líder, né? Ele deve dar bons exemplos, né? O líder, o chefe, uma pessoa que tem um cargo de liderança, né, num país, sei lá, um território, ele tem que ter princípios e dar bons exemplos. Mas é incompleto, né? Platão também, incompleto, a doutrina, a filosofia dele, né? Idealizando, tudo idealizando, mas incompleto, né? Eles não tiveram essa experiência de os olhos abrir e ter noção da realidade espiritual. Quando o Espírito Santo revela a pessoa, né? Jesus, nós vemos tanta gente aí ensinando e querendo fazer um trabalho bom, sim, em cima dessas doutrinas, filosofias e pensamentos talvez lá da China, né, dos países orientais, mas incompleto. Agora, isso eu digo porque eu aprendi, porque eu
E o Espírito Santo se revelou para mim, né? Me mostrou, eu aprendi, eu provei, né? Como diz aquela passagem na Bíblia assim, que a mulher, Jesus estava falando com a mulher, né? E era praticamente algo assim, que ia contra todos os costumes, o que o pessoal achava, entendia, né? Como que um judeu vai estar falando lá com uma mulher, né? Inferior, teoricamente, né? Moralmente inferior, né? Uma mulher ali da cidade ali, né? Onde morava pessoas que não tinham linhagem pura, não eram judeus que se misturaram com outros povos e eles eram considerados inferiores, né? E ela ali no poço, né? Aí Jesus pede para ela água, né? E ela estranhou muito. Aí Jesus diz assim que a água que Deus, né, que Jesus daria, ia brotar mais tarde, né? A pessoa não ia ter mais sede, ia saciar a sede. E é um mistério. Aquele que provou da água que Jesus deu, ele sabe que aquela água é diferente. É uma água que ela se multiplica, é uma água que sara, uma água que abre os olhos da sabedoria e entendimento, né? A cidade de Samaria, né? Essa mulher era de Samaria. E ela foi tão impactada com aquelas poucas palavras de Jesus que ela foi lá para Samaria e pregou para todos lá. E o pessoal queria saber, mas vem cá, mas traz ele aqui, nós queremos saber, né? Quebra esse protocolo, né? Que judeu não se mistura com samaritano. Jesus foi lá, 2 dias ele pregou para Samaria. Quanta gente aceitou Jesus, né? Entendeu que Jesus não era um judeu assim, né? Colarinho, né? Como aqui dizem no Brasil, né? Aqueles políticos, colarinho branco, não se misturam. Não, Jesus era do povo. Jesus, ele era do povo, ele ganhou lá o samaritano, né? Quebrou essa ideia assim de que, né, o judeu, né? Então é isso aí, né, pessoal? Então a mensagem hoje pode parecer simples assim, mas a verdade é essa. O ministério, por exemplo, da pessoa se converter, né? De repente a pessoa, uma palavra que eu falo é que a pessoa fica pensando e refletindo, que sabe ali adiante ela vai procurar mais conhecimento, vai se aprofundar, e quando vê, o Espírito Santo vai se revelar, vai mostrar, vai chamar ele ou ela, né? Então a gente não pode chegar e destruindo tudo, né? Não, porque você vai para o inferno, essas doutrinas aí é tudo do capeta, né? Tem gente que pensa assim. Não, enquanto a pessoa não tem algo bom, ele vai se contentar com que mais ou menos, né? No meu processo, por exemplo, de conversão, eu li algum livro e achava e pensava que podia ser por ali, por lá. Eu nem passava pela minha cabeça Jesus. Eu pensava lá, Krishnamurti, né? Um cara lá que escrevia, que tinha sabedoria e tal. Eu veio para aprender, né? Teorias assim, teorias daquele jeito. É o que está hoje. Tu vai numa livraria, não tem doutrina assim, doutrina, né? Vários tipos de ensino. Até um pouco de
de coisas assim meio não muito recomendáveis, ocultismo, experiências transcendentais, e a pessoa, por exemplo, tipo hipnose, sugestionamento da mente, por exemplo, mentalizar e quando vê, mas são experiências, mas não são completas, não vão saciar tua fome, né? O teu desejo não, são parciais, é tipo um curativo assim, mas a ferida não está curada. Às vezes precisa realmente um tratamento, né, mais profundo, e no caso conhecer Jesus, né? Essa mensagem nem é muito para pessoa evangélica que já conhece Jesus, é para quem não conhece, né? É para quem, assim, Jesus é um cara bom, um cara que fez muita coisa boa, mas pessoas têm esse pensamento, né? Então é isso, pessoal, né? Não vamos fazer live muito extensa, porque o pessoal se cansa às vezes. Exatamente. Vamos encerrar. Mas vai pedindo, né? A Bíblia se revela. O Espírito Santo, a pessoa que tem bom interesse e procura a verdade, porque se tu tem um coração sincero e puro, quando vê, o Espírito Santo te alcança. De repente a pessoa está ali buscando uma referência, uma direção para a vida dela. Quando vê, se depara com Jesus, né? Certo? Então vamos encerrar, pessoal. Que Deus te ajude, te dê sabedoria, se revele para ti, né? Deus tem muitas maneiras de se revelar, né? Através do Espírito Santo, tem muitas. Às vezes uma dor, às vezes uma enfermidade, às vezes mesmo, assim, um dia aí no parque, tu tá pensando, um Deus, o Espírito Santo se revela para ti. Tem muitas maneiras, né? Então fique na paz, Deus te ajude. E se ainda tu não encontrou Jesus, né? Procure, é real, né? Jesus não é filosofia, Jesus não é um momento de inspiração de um artista aí, de uma pessoa aí, né, inteligente, não, é realidade. Jesus é realidade. Jesus, algo concreto, verdadeiro. Por falar em concreto, eu passei umas lutas anos atrás aqui na minha cidade, luta assim que eu quase não tive força de suportar. E aí, aqui na minha cidade, na época, né, tem uma praça, aqui perto da minha casa, inclusive, no prédio onde eu moro, e eu ia lá naquela praça, e a praça tinha uma pedra que sustentava um busto lá, uma pessoa lá, né, um busto, uma pedra. E eu chegava naquela pedra e me escorava na pedra e orava. E eu pedia, Senhor, me dê força, me ajuda. E eu pensava em Jesus. Jesus, né, segundo a Bíblia, ele é uma pedra. E ali aquela pedra era uma pedra, ela continua lá na praça, só que reformar a praça e mudar a pedra do lugar, sabe? E ali naquela pedra eu me escorava e eu buscava força. Porque quando a gente fala de Jesus parece que é algo esotérico, assim, tá nas nuvens, no plano, assim, sabe? Como se fosse um hétero, assim, né? Uma neblina,
uma nuvem, né? Não é algo concreto, mas naquela pedra ali, eu me escorava, eu dizia, Senhor, tu é uma pedra. Jesus, tu é uma pedra, tu é a pedra fundamental que Deus escolheu, né? Para botar toda a obra dele, firmar na pedra que não se move e tal, e tal. E eu passei por aquela fase difícil, né? E Jesus é uma pedra. Então vamos lá, pessoal, tá? Fique na paz, que o Espírito Santo te use, te dê sabedoria, né? Que tu possa ser uma bênção. Em nome de Jesus, amém.